Obrigado, Fezão. E aí, gente? Tudo bem? Ih, vocês que são a base, então? Tô ouvindo falar de vocês lá de longe, hein? Vocês que são a base do Influ, é isso? Eita glória! Vocês já ouviram uma gíria falada What a Day? Não acredito, velho. Já ouviu, Renato? What a Day, cara. What a Day é uma gíria de surfista. Ninguém aqui pega onda? Aí, ó, eu sabia. Eu ia fazer uma piada que eu ia falar, o Igão fala que pega onda lá em São Luís e que rebenta, que não sei o quê. O cara já antecipou. E, mano, o What a Day, você fala no final do dia, assim, ó, quando você pega altas ondas, tem um solzão igual o dia de hoje, seus brothers, tudo reunido. Aí você vira e fala, what a day, velho, que da hora esse dia. E não sei por que eu tô falando isso, mas vou passar um vídeo aqui pra vocês, ó, falando em surf, falando em what a day. Tem aí, produção? Pera aí. Aí, Igão. Já é, valeu, produção. Que lapada que esse cara tomou, hein? Alguém conhece essa onda aí, essa praia? Claro que não, né? Vocês não surfam? Não é Nazaré. Praia Grande, Ubatuba. Não, ninguém sabe. Cara, essa praia se chama Tiarupo ou Tiopo. Jaimão também não? Ô louco, Jaimão. Olha que loucura, cara. Essa praia é uma das mais famosas que tem no mundo. Acho que ela é lá na Indonésia, Tailândia. E ela é conhecida como a Praia dos Crânios Quebrados. Ó, quem tem a moral de entrar lá? Tem moral, Fezão? E, cara, é muito louco porque essa praia é um dos circuitos, é uma das ondas do circuito mundial de surf. E não sei se deu para você reparar ali, o cara estava surfando, de repente ele perdeu o equilíbrio, caiu de cabeça no chão. No chão não, na água, né? E é uma das características dessa onda, porque ela vem de um oceano muito profundo, de quase 1.400 metros. Aí do nada tem uma bancada de pedra, de meio metro de altura. Então aquele cara caiu praticamente de cabeça na pedra, porque tinha 1 metro só de água, de meio a 1 metro de água. Então, mano, o fundo dessa praia é uma loucura. Ele é um resultado de vários acontecimentos geográficos, ventos e correntezas
e erupções vulcânicas, é uma loucura. Quem tiver curiosidade, vai pesquisar depois. Tiahupu. Então, cara, o mais interessante é que, se você perguntar para um geógrafo, vocês gostam de geografia? Aulinha de geografia aqui então, ó, a rádio, chamando a atenção de vocês. Aulinha de geografia. Se você perguntar para qualquer geógrafo sobre a onda de Tiahupu, ele vai falar que ela é um acidente natural. Falou que é a soma de coisas ruins que ocasionaram essa onda mortal. A praia dos crânios quebrados. Mas se você perguntar para qualquer surfista que conseguiu pegar onda nela um dia, esse cara vai te falar que ela é a maior maravilha do mundo, cara. Vai falar que é uma das maiores ondas, uma das mais incríveis. É uma das maiores experiências que ele já teve na vida dele. Mesmo que ela represente talvez um perigo de morte. E mano, olha que loucura que eu tô falando. Para uns é um acidente natural. Para outros é um milagre da natureza. E cara, eu tô contando essa história para vocês porque ela veio muito clara no meu coração. Assim que eu fui convidado para estar aqui, eu lembrei dessa onda, eu lembrei desse vídeo. E eu tô ilustrando como duas pessoas ou duas situações distintas podem pensar diferente sobre a mesma situação. Ou seja, para alguns, uma onda como essa é um acidente, é algo terrível. Para outros, é um lugar incrível. E eu tenho um pensamento muito real a respeito disso sobre a vida de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Eu tô, acho que há uns 10 anos já, junto de vocês, junto de jovens, cuidando de adolescentes. E por muito tempo ajudei aqui, servi aqui na Poema, cuidando de pessoas da idade de vocês. E cara, 10 anos atrás, quando eu fui mergulhar nesse rolê, eu fui pesquisar, nem tinha YouTube naquela época, fui ler em livros, fui me aconselhar com outras pessoas e falar, cara, como que faz, né? Como que lida com jovens, o que que eles fazem, o que que eles comem, o que que eles assistem. E eu lembro que tinha muita gente naquela época que falava assim, ó, cara, o adolescente na igreja, velho, ele é só um hiato, assim, ó, ele é só um momento de passagem. Tipo assim, se ele conseguir ficar na igreja dos 12 ao 18, já é lucro. Porque ele tá ali protegido, tá distante dos problemas do mundo e tudo mais. Então é quase que um momento de pause, tá ligado? Você fez ali 12, 11, deu um pause na vida, segue meio nada a ver. E depois dos 18 você começa a viver coisas novas e tudo mais. Só que, cara, isso nunca caiu bem pra mim. Eu nunca concordei com essa parada. E eu ilustrei essa onda e toda essa historinha para falar para vocês, cara, que eu acredito com todo o meu espírito, com todo o meu coração, que por mais que o mundo, as coisas dessa terra, o inimigo, as más companhias, tudo de ruim, possam falar que esse momento que vocês estão vivendo possa ser um acidente natural, possa ser um momento de muitas crises, muitos problemas na sua vida. Cara, eu tenho convicção que o Senhor pode apagar esse entendimento da sua mente e trazer uma verdade para o seu coração hoje à tarde, que essa estação que você está vivendo pode ser a melhor onda da sua vida, velho. Podem ser os melhores anos da sua vida, independente da sua idade, se você mergulhar e se você for a fundo para descobrir os propósitos que Jesus tem para você, independente da sua idade. Amém? Vocês creem nisso junto comigo? Amém, cara. Eu preciso de mais um ou dois aqui que creiam só. Aleluia. Eu creio, Igão. Não tem nada de passagem aqui não, cara. Aqui é mergulhando na presença do Senhor, independente da idade. E cara, pensa comigo. Antes da gente falar
sobre a importância de vocês se posicionarem nessa idade, eu queria falar primeiro a causa pela qual vocês estão aqui hoje. O porquê você vai viver o que você é antes de saber quem você é. Deu para entender? Abre comigo sua Bíblia então em João 10. Aí, boa. Vou esperar vocês abrirem para a gente ler a Bíblia um pouquinho. Quem aqui é apaixonado por Jesus? Aleluia. Vocês são apaixonados por Jesus? Glória a Deus. Vocês sabiam que existem causas pelas quais Jesus ainda sofre? Mesmo depois de ter passado tudo que ele passou, foi crucificado, foi morto e foi judiado, Jesus ressuscitou, mas ele ainda tem algumas causas pelas quais ele chora. Olha esse versículo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Pode avançar. Assim como o Pai me conheceu, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pode avançar. Olha que louco isso aqui. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Pode deixar nesse versículo 16, por favor. Eu esbarrei nesse versículo esses dias e eu achei animal, velho. Cara, é o próprio Jesus que está falando que ainda existem algumas coisas a serem feitas aqui na terra. Você imagina que louco? Ele é o bom pastor. Você já imagina que Jesus fez de tudo, cara. Ele já cumpriu e que a função já está feita. Eu vou te falar que essa é uma das causas que nós precisamos compartilhar com Jesus, que vai definir esse propósito que eu falei para vocês, de estarem posicionados ainda quanto jovens, ainda quanto adolescentes. Existem muitas ovelhas que não estão dentro do aprisco, e é necessário que Jesus as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, ou seja, a voz de Jesus, e haverá um só rebanho e um só pastor. Quem aqui reconhece que precisa ser a voz de Jesus nessa geração? Você crê nisso? Amém? Fala um amém forte assim: eu creio, eu quero ser a voz de Jesus, que eu abra minha boca e as ovelhas reconheçam que é o Senhor que está as convidando para o aprisco deles. Essa é a primeira causa de Jesus, que você já está convocado. A segunda está em Colossenses 1, abre aí, 24, 27. Opa, boa. Essa aqui, ó, tá mais claro ainda. Isso aqui é Paulo falando. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. Como assim, mano? Aflições de Cristo. Jesus está aflito por alguma coisa? Tá, cara. Jesus ainda tem aflições e agora ele está completando o corpo de Paulo com elas. Pensa que você acabou de falar que você é apaixonado por Jesus e agora você está ouvindo falar que existem aflições de Cristo. As aflições dele são em favor do seu corpo, que é a sua igreja. Ou seja, Jesus ainda tem alguns anseios. É claro que isso está ligado ao rebanho, as pessoas que ainda não ouviram falar a respeito de Jesus, mas eu queria ilustrar para vocês com esse versículo o quanto nós podemos ainda participar do que Jesus tem feito. E cara, fala real, se a gente ama Jesus, presta atenção aqui, se a gente ama Jesus e se ele ainda chora por essas causas, quem será que vai ter o privilégio de participar com Jesus dessas causas? Tem alguém aqui que quer ter o privilégio de participar?
What a day, hein, galera? What a day, Igão. Que dia incrível. Que dia incrível para falar de Jesus com vocês, para falar que vocês são convocados por Jesus para compartilhar as aflições dele. Você pode estar olhando para minha cara e falar: mano, eu? Como assim eu, velho? Eu não tenho nada a ver com isso, eu sou só um adolescente aqui, estou de boa, sou da base. E mano, é exatamente você. E eu vim aqui falar para vocês essa tarde que o Senhor está convocando novamente um exército da base para participar das aflições de Cristo. Eu vou ler um versículo para você ter convicção de que não sou eu que estou falando, que é você que está eleito. É a própria palavra de Deus. Vocês trouxeram Bíblia? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Ô Mari, eles estão trazendo Bíblia para o culto? Então? Não? A gente vai cobrar isso agora. Você trouxe, Fezão? Então eu vou ler aqui. Quem já tirou um 10 esse ano na escola? Ah, o César, nunca nem... Não vou falar mal do Zé, não. Quem tirou 10? Quem de vocês que é o melhor para fazer uma leitura? Agora sumiu todo mundo que tirou 10? Quer vir, pai? Então vem, sobe aí. Sobe aí, paizão. Põe em 1 Timóteo 4, 6 e 16 aqui, por favor. Mas você tirou 10 já esse ano? Oxi. 1 Timóteo 4, do 6 ao 16. Mano, de verdade, eu poderia só ler esse versículo aqui hoje, vocês já iam entender do que eu estou falando. Mas eu trouxe um tradutor aqui, vai, mano, manda bala. Do 6 ao 16. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalharmos e lutarmos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com imposição de mãos dos presbitérios. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. Caraca, velho. Amém? Vocês já entenderam? Posso ir embora? Olha que loucura, cara. Esse versículo. Ensine estas coisas e insista nelas. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Ô galera, na moral,
Você pode ficar um pouco assustado quando eu falo que a estação que vocês estão vivendo, de adolescência, em que alguns problemas começam a acontecer, são o exato momento que Jesus pode te usar. E que Jesus pode te posicionar como um filho posicionado, que carrega a sua palavra, que através das suas atitudes pode participar exatamente nesse ponto. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Cara, eu tenho certeza que essa passagem, esse versículo, esse conselho de Paulo faz alguma coisa no teu coração, remexe, cara, o seu espírito, porque, como eu falei, não sou eu, não é o Igão, não é o Zé que está convocando vocês, é a própria palavra de Jesus, cara. Vocês creem nisso aqui? A Bíblia está convocando vocês, jovens, e encorajando vocês, cara, a não deixar que ninguém despreze o que vocês carregam, por vocês serem jovens, por serem adolescentes. Pelo contrário, se posicionem, sejam diligentes com a palavra de Deus, e o Senhor vai posicionar vocês nessa obra, amém? What a day! Então beleza, então eu estou convocado, a Bíblia já me chamou, eu estou dentro, independente da minha idade, eu vou participar desse rolê aí. Como que eu faço isso, velho? Pergunta aí pra mim, como que eu faço esse rolê? Não, mais alto, participa aí. Amém, vou explicar. Primeiro eu falei para vocês a causa pelo que vocês poderiam se entregar para Jesus. E agora eu vou compartilhar um pouco de alguns elementos que eu identifiquei cuidando dessa rapaziada por alguns anos, e que eu vi que fez com que eles passaram por esse momento de adolescência sem ser esse momento zoado, esse tempo de crises e tretas, e não, permaneceram fiéis, servindo Jesus, posicionados em casa. Tem algum deles aqui, mas eu não vou citar não vou dar moral para nenhum deles. Olha que louco, cara. Eu estava com metade dessa pregação pronta até hoje de manhã. Aí eu queria alguma história a mais, alguma coisa para completar. Aí eu acordei, minha esposa pediu para comprar pão. Aí eu fui, o Jojo quis ir comigo. Olha lá, aquela fera lá. Faz assim, Jojo. Aí lá no carro tava eu e ele, né? Rolê de homem. Eu falei, filhão, papai vai pregar hoje, cara. Vou falar para os adolescentes lá a respeito deles se posicionarem, não desprezarem esse momento deles. Ele tem 5 anos. O que você acha que eu devia falar mais ali para eles? Ora aqui pelo papai. O papai tá precisando receber uma palavra de Jesus e tal. Aí, mano, ele virou para mim assim com o zoião regalado, velho. Não entendi nada. Ele falou, papai, fala daquele rei lá que é mau. Eu falei, mas que rei que é mau que você está falando? Ele é aquele rei que é mau, que não deixava os meninos adorarem a Deus. Eu falei, quem, filho? Ele, Nabucodonosor. Eu falei, Nabucodonosor? É esse aí, mas por quê, cara? Ele falou, não. Aí ele começou a explicar, né? Aí ele é ilustrativo. Ele, não, que os homens de Deus queriam adorar a Deus, ele não deixava. Aí ele falou que ia mandar bicho, ele já misturou com a praga. Mas, mano, ele estava na visão. Ele falou, aí papai, depois eles não puderam adorar Jesus, e ele fez a fogueira, e eles entraram dentro da fogueira por causa desse rei mau, mas Jesus salvou eles, papai, no meio da fogueira. Eles não foram queimados. Eu falei, caramba, cara, o moleque tá lendo a Bíblia, velho. Aí, mano, eu fiquei encasquetado com a parada. Eu falei, velho, tá falando de Daniel. Falei, amém. Perguntei pra Aline se ela tinha falado pra ele esses dias. Perguntei se ele tinha visto na salinha. Enfim.
Mas a hora que eu parei para concluir a mensagem, e eu fui ler o livro de Daniel, e ele fala exatamente desse momento, cara. Eu sei que a maioria aqui já conhece a história de Daniel, já sabe de vários elementos, mas vamos ler de novo umas partes, né? Não vamos ler tudo. Abre para mim em Daniel 3, versículo 1 ao 15. Vamos lá. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 de largura, e ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia. Presta atenção comigo aqui, ó. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, ou seja, todo mundo daquela região das províncias, para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer, e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram ao som de todos esses instrumentos, os homens de todas as nações, povos e língua prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Chama. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto ordenando que todo aquele que ouvisse o som, aqui ele explica que era para todo mundo se prostrar, pode seguir, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Pode parar por aí. Quem aqui já viu essa história? Vocês já viram, né? Tem desenho, tem um monte de coisa dessa história, não tem? Tem a foto aí que eu pedi para colocar? Nossa, que animal essa foto. Cara, eu chapei a hora que eu vi essa imagem. Pô, tá escrito base, ele cortou um pouquinho. Pensa nos caras que transformaram um momento caótico, um acidente de Nabucodonosor, transformaram num Ara-Day. Olha isso aqui, velho. Os 3 malucos simplesmente não se prostraram perante a estátua que o rei pediu. Os caras, em um momento de maior decisão da vida deles, se manteram fiel ao que Deus tinha depositado em cada um. E cara, 3 características, 3 coisas que esses malucos viveram um pouco antes desse momento de não se prostrar, revela muitas coisas que vocês, como jovens amados da base, precisam colocar em prática na vida de vocês, caso vocês queiram viver um Ara-Day desse.
Um pouco antes, pode tirar a imagem, por favor? Um pouco antes, logo que eles chegaram na Babilônia, lá em Daniel, capítulo 1, versículo 5, eles vieram exilados e o pessoal da Babilônia pediu para trazer esses jovens fortes e saudáveis, que eles precisavam de pessoas para servir no reino. E a primeira coisa que o rei mandou fazer para que esses jovens participassem, estivessem aptos a servir no reinado, era o que? Alguém sabe? Alguém lembra? O que o rei mandou fazer para eles? Migão. Da sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida de vinho. E eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Estava conversando com a minha esposa agora à tarde, um pouco antes de vir aqui para a igreja. E cara, esse banquete do rei, ele aponta demais para todo o banquete que o mundo tem colocado na mesa de vocês, como jovens, como adolescentes. Cara, na minha época eu acho que era 10% de acesso que a gente tinha do que vocês têm hoje. Só que o mesmo Deus que comprou a treta dos 3 que se posicionaram há anos atrás, é o mesmo Jesus que está disponível para ajudar vocês a não abrirem mão do banquete que Ele tem, para participar do banquete que o mundo tem colocado na vida de vocês. Amém? Cara, eu não consigo imaginar jovens como vocês que têm se dedicado, que têm participado das coisas que Jesus tem proposto aqui na base, nas nossas conferências, nos nossos GCs, e abrindo mão de tudo isso por banquetes, por coisas aparentemente boas, talvez por um relacionamento que já esteja aparecendo, por um namoro, talvez por convites de amigos que possam distanciar vocês da presença de Jesus. Cara, eu sei que vocês são muito jovens, mas eu sei que o inimigo tem feito de tudo para que vocês se distanciem do Senhor já nessa idade. Então eu quero encorajá-los essa tarde. Assim como os 3 jovens e Daniel não participaram do banquete, eles não comeram a comida que o rei estava disponibilizando naquele treinamento. Eles falaram: não, cara, a nossa dieta é essa. Eu estava falando de um alimento natural, mas eu estou falando aqui de coisas que o Senhor está liberando para vocês. Em nome de Jesus, cara, não abram mão do que vocês carregam por pequenos momentos de prazer. Não deixem com que a santidade de vocês sejam tocadas por pequenas coisas, por pequenas decisões. Se mantenham puros e santos, assim como o Igão, o Bill e a Amanda falaram semana passada. E esse foi um elemento forte que eu vi na vida de todos eles que a gente cuidou lá atrás. E eles também não acreditavam. Vilarta, Budi, Léo, Bill, eles não acreditavam que o banquete disponibilizado pelo mundo era o que alimentaria eles. Pelo contrário, cara. Segundo ponto, amizades leais. Olha que louco essa passagem. Daniel 2, verso 17 e 18. Um pouco antes do decreto maluco desse Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho e ele queria achar alguém lá no reinado para interpretar o sonho dele. E ele a princípio não tinha achado ninguém, ele falou: eu vou matar todos os meus conselheiros.
Inclusive Daniel, Ananias, Misael e Azarias já eram conselheiros do rei. E cara, nessa loucura, nesse momento de medo ou de não saber o que fazer, Daniel simplesmente voltou para casa e contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Olha que detalhe pequeno, velho. Olha que detalhe pequeno. Vocês imaginam se Daniel mete o louco e fala: mano, o rei vai matar todo mundo, velho. E ele chega nos amigos Zé Ruela que tinha lá no reinado e fala: mano, o que a gente faz? Imagina os caras: vamos matar o rei, velho, sei lá. Vamos fugir daqui, ou vamos inventar um sonho. Vamos inventar alguma revelação aí que Deus deu. Não, cara, pode passar esse versículo. Daniel lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Segundo ponto, meus jovens, em nome de Jesus, cara, saiam daqui essa tarde sendo intencionais nas amizades de vocês, cara. Olha, não sei se vocês já têm WhatsApp, todo mundo tem, né? Eles já têm WhatsApp, Aline? Todo mundo tem WhatsApp aqui? Nem todo mundo. Em nome de Jesus, cara, o Senhor está convocando vocês para uma separação essa tarde. E esse aqui é um dos pontos mais difíceis, cara, de se estabelecer no momento que vocês estão. Eu lembro que quando um cara do meu GC lá naquela época começava a dar uma afastada, ou dar uma zoada, ou não querer mais estar junto, a gente ia olhar, ele estava mergulhado em más amizades. Ele estava andando com quem não deveria. E eu não estou aqui sendo um religioso falando para vocês não terem mais amizades e, enfim, não andarem com pessoas ou ficarem sendo religiosos ao ponto de não se relacionar. Não estou falando isso. Mas para momentos cruciais na sua vida você precisa eleger essas pessoas aqui. Você precisa saber para quem você abre o seu coração. Você precisa saber quem você traz para dentro da sua casa, para compartilhar da sua vida, para desfrutar com você dos bons momentos e dos maus momentos também. Amém? Eu lembro que eu tinha o GC, né, junto com o Dezão, depois multiplicou e tinha uns 25 caras no meu GC, era uma loucura, era uma treta, uma bagunça, mas aquilo era só aquela época, né? O GC de vocês não tem bagunça mais, né? Não? Tem? Enfim, cara. Mas eu olhei para aqueles caras, eu comecei a ficar injuriado com aquela bagunça, com aquela correria. Eu falei: mano, não é possível, velho. Mas tinha alguma coisa importante ali. Eu falei: mano, os caras estão querendo andar junto, bicho. Os moleque tudo com 15, 14, 16 anos. Pelo menos eles estão querendo estar aqui toda quarta-feira. E cara, era impossível. Eles queriam... O GC era 8 horas, eles chegavam 6h30 na minha casa. Aí tinha o GC, acabava 9h30, eles queriam ir pra quadra, jogar bola. E pedia pra mãe buscar 11 horas, 11h30, eu não entendia nada. Mas a real é que eles estavam certos. Eles estavam construindo as amizades deles. Eu brinco que a gente precisa encher a nossa agenda, cara, com os amigos de Jesus, velho. Você precisa olhar pra sua vida hoje e filtrar e falar: mano, quem que é esses caras que eu tô andando aqui? Eles estão me aproximando de Jesus ou estão me distanciando? Eu lembro que o Léo era o cara do GC, que fazia o louvor e tinha lá sempre uns 5, 6 grudados nele, né? Aí os caras iam pra casa do Léo e eles se juntavam lá, toda a gangue, e ia todo mundo pro meu GC. Aí, mano, aí teve uma época que o Zezão Barreto veio na pressão, né? Eu acho que os caras deviam estar causando muito lá. E o Zé falou assim, ó:
partir de agora o Leonardo só vai no GC se ele se esforçar. Eu não levo mais ele. Falou no amor, na autoridade. Eu falei, mano, mas como assim, velho? Não pode parar de ir no GC, cara. Eu imagino que o Léo devia estar causando lá, né? Ele não deve estar assistindo aqui, vocês não falam pra ele. Aí beleza. Daí eu cheguei e falei, pô, mas como que a gente resolve isso, né? Ele não pode parar de ir no GC, velho. O cara arrasta uns 5, 6, 7 junto. Aí eu falei, Léo, mano, seu pai falou que agora você não vai, ele não vai te levar mais de carro, cara. Você deve ter aprontado aí, você precisa valorizar mais o GC. E agora? Ele falou, vou de bike. Aí eu falei, beleza. Vou de bike. Nunca andou de bike na vida, né? Aí eu falei pro Zé, Zé, então, ó, você não vai levar o Léo, beleza, mas daí ele vai de bike, tá? Ele vai juntar com os meninos aí, dele. Que de bicicleta, o Leonardo não sabe andar de bicicleta, não. Ele não vai de bicicleta não, cara, é muito perigoso. E se ele quiser, ele vai a pé. Eu falei, mano do céu, e eu aqui, ó, nesse fogo cruzado. Eu falei, Léo, seu pai falou que você não manja muito assim de andar de bicicleta, mas você pode ir a pé, mano, tem a moral? Pelo menos você continua indo no GC, a galera aí tá na sua cola, vindo junto. E vamos embora, velho. Ele falou, mano, mas daí a pé é longe, né? A pé é caminhada, eu morava lá na Estiva. Não tem ninguém aqui que era do meu GC mais? Cadê o Vilarto? O Vilarto é músico, né? Ele toca e vai lá pro fundo. Cara, era longe realmente. Aí eu fiquei nesse fogo cruzado. Eu falei, mano, é o seguinte, Léo, você vem a pé até a metade do caminho. Assim não é tão longe, também não é tão perigoso, porque daí era a linha do trem ali, antes da Estiva. E eu venho de carro, pego você e toda a sua gangue e levo para minha casa. Depois eu levo você da minha casa para a sua e a sua gangue vai embora da sua casa, amém? Pô, demorou, vamos embora. Cheguei no Zé Barreto, ele topou. E ficamos por longos meses nessa batida. O Léo vinha com a gangue dele, um monte de maluco caminhando e já vinha adorando Jesus. Chegava na rodoviária, eu chegava lá, os caras estavam tocando violão, adorando Jesus. E ficamos juntos nesse GC por muito tempo, cara. Foi uma época muito gostosa. E uma das coisas que me chamava muita atenção era como eles andavam juntos, velho. De verdade. E é um segundo ponto que eu trago para vocês. Alinhem as suas amizades e andem juntos entre vocês, irmãos em Cristo, membros da base, membros do mesmo GC. Cola na vida do Igão, cola na vida do Zé. Mano, chega na casa dele. Hoje vocês têm Uber. Fala, Zé, tô indo aí, velho. Vou lavar a louça pra você hoje. Tá lavando a louça do Zego? Vocês não estão lavando a louça pro Igão? Gente, encham a agenda de vocês com os amigos de Jesus, cara. E se vocês não têm amigos que são amigos de Jesus, faz essa oração essa tarde. Minha esposa orou isso quando ela se converteu. Ela falou, Deus, me apresenta os seus amigos. E o Senhor foi renovando toda a amizade dela. Depois o Senhor deu um marido maravilhoso para ela. Mas foi debaixo de muita oração. Amém? Amém? Vocês vão rever a amizade de vocês? Vocês estão bravos? Vocês têm muita amizade ruim? Ih? Ai. Vamos lá, gente. Vamos mudar essa galerinha que vocês estão andando aí, cara, em nome de Jesus. Vamos caminhar com quem está apontando aqui, ó, para o mesmo propósito, amém? Terceira característica, cara, que eu vi nessa molecada que eu cuidei, e foi a mais importante para que eles permanecessem até hoje na presença. A real é que eu me sinto meio velho falando isso, mas é que eu tô mesmo. E cara, é muito louco eu poder olhar para uns caras igual vocês aqui, mano, tudo novinho, ó.
tudo... O Dezão ia chamar os caras de ranhento, não vou fazer isso, né? Tudo bagunceiro, vai. E pensar que 10 anos, 8 anos atrás eram os caras que estão liderando vocês hoje. A real é que é um privilégio. E eu tô falando para vocês que esse momento da adolescência, ele pode ser realmente o melhor momento da vida de vocês com Jesus. Não é porque eu li nas escrituras ou porque eu ouvi alguém falar. Cara, eu vi isso com os meus próprios olhos. Diante de Deus, foi um privilégio para mim, cara, poder ver meninos chegarem na idade de vocês, na presença de Jesus, e poder passar por tudo isso, alinhando seus corações, negando banquetes que o mundo oferece, negando propostas ruins, desejos ruins, se posicionando como homens de Deus, alinhando suas amizades, caminhando com pessoas que estavam indo para o mesmo propósito. Esses caras hoje, a grande maioria, está servindo o Senhor aqui na nossa casa mesmo. Acabei de brincar com o Vilarta, está ministrando direto aqui na igreja, tem o GC dele. Conheci o Vilarta com 13 anos, 12 anos, sei lá. Eu estava tocando na igreja, ele entrou, subiu no púlpito, nem pode fazer isso. Aí ele, você que é o Felipe Lócio? Eu falei, sou. Ele falou, minha mãe falou que você tem que discipular eu. Falei, sai fora, rapaz. Ficamos quase 10 anos caminhando junto, cara. Hoje é um cara casado, servindo Jesus, homem de Deus. A Bruna está melhorando a vida dele cada vez mais. Temente ao Senhor, cara. Vocês se imaginam assim, daqui a 10, 15 anos, servindo Jesus, alinhados com o propósito de Deus? Eu vejo isso daqui de cima, velho. É loucura. Eu vejo demais. Foi um privilégio poder participar da vida desses caras, do Léo, nosso pastor aqui na casa hoje. Via Budi, um homem incrível, empresário na nossa igreja, dando empregos para vários aqui dentro da igreja hoje. Eu pude participar da adolescência deles de perto, cara. Então é como eu falei, eu vi com os meus próprios olhos que é possível. A adolescência de vocês não vai ser um acidente natural, velho. Vai ser um hora day, meu irmão. Amém? Terceira e última característica. Se a banda quiser subir aqui. Meu Deus, 6h40. Daniel, capítulo 3, versículo 16 e 18. Esse é o desfecho de toda aquela história que nós começamos. 3, 16 ao 18, por favor. Aí. Nesse momento, cara, já tinha acontecido aquela imagem. Presta atenção aqui, ó. Deixa a banda para lá. Já tinha acontecido aquela imagem. Os 3 não se prostraram, não abriram mão de tudo que eles estavam vivendo, do Deus que eles estavam servindo. E os caras foram furiosos denunciar eles para o rei. E o rei ficou injuriado e falou, mano, esses caras serão enviados para a fornalha. E a Bíblia fala que Nabucodonosor ainda chega neles e fala assim, ó, eu vou dar mais uma chance para vocês se prostrarem para mim. Imagina o inimigo falando para você, eu vou dar mais uma chance para você pecar, para ver se você está forte assim na presença de Deus, mano. Foi exatamente essa proposta que Nabucodonosor fez para aqueles 3 jovens posicionados em pé. E olha o que eles responderam. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Vocês podem ficar em pé agora, assim como os 3? Ó, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti. Presta atenção. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto
pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Vou ler de novo essa última parte. Esse é o Hora Day que o Senhor tem hoje para vocês. Lê comigo no teu espírito aí, ó. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, saiba, mundão, saiba, inimigo, saiba que nós da base não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Cara, eu vim aqui pelo menos como um encorajador, um cara mais velho, um pouco de caminhada. Eu não queria trazer nenhum confronto, nada que pudesse amedrontá-los, pelo contrário. Desde que eu senti de começar falando sobre um Hora Day, sobre um dia incrível que o Senhor tinha para nós, o dia se abriu, o dia está maravilhoso lá fora. Eu queria declarar, cara, sobre a vida de vocês. Que incrível estar podendo ver uma galera aqui reunidos e prostrados somente diante do Senhor. Será que a gente consegue dar as mãos, todo mundo junto, fazer um círculo aqui? É um círculo, mano. Vai, Gão, ajuda aí. Vambora. Desculpa, Léo. A gente vai se prostrar diante de Jesus aqui essa tarde, cara. A gente vai dar um recado para o mundo espiritual de que nós não estamos diante de uma geração que as pessoas falam que é um acidente geográfico, um acidente natural. Pelo contrário, eu repreendo isso sobre a vida de vocês. No nome de Jesus, eu declaro, cara, pelo poder do nome de Jesus, que eu estou diante de jovens que viverão os melhores anos das suas vidas, cara, nessa adolescência, porque eles estão prostrados diante do Rei dos Reis. Eu queria posicionar vocês prostrados diante do Rei Jesus essa tarde. Feche seus olhos, cara. A hora que eu estava no louvor aqui, eu comecei a imaginar a cena dos 3 jovens, a hora que as músicas tocaram e era para eles se prostrarem diante da estátua. Assim como vocês viram na foto, todo mundo se prostrou. Mas os 3 não se prostraram, cara. Eu pude ver, talvez naquele momento, um olhando para o outro ali. Um dos 3 olhando para o lado e falar: mano, será que eu vou ficar em pé mesmo junto com os meus brother? Só que esse é o poder de você estar andando em comunhão com o corpo de Cristo, cara. Se em algum momento você titubear, se em algum momento você hesitar diante de algum banquete que foi colocado para a sua vida, você pode olhar para o lado e ver que tem uma pessoa segurando a tua mão como um corpo, e essa pessoa não vai se prostrar, e você também não vai se prostrar, porque nós estamos diante do Rei dos Reis, estamos diante de Jesus, que morreu na cruz, para que nós possamos ter comunhão com o Pai, e essa comunhão está sendo restabelecida aqui essa tarde na base, no nome de Jesus. Igão, Zé, abra os olhos, cara. Bill, toda a liderança. Eu comecei a ouvir 5, vi 10 prostrados de mãos dadas. Hoje vocês veem 150, 200. E eles verão 500, verão 1000. Essa roda ainda não vai ser possível na igreja, porque nós seremos muitos prostrados diante do Senhor. Recebe essa verdade no seu coração. Não se prostrem, cara, diante dos banquetes desse mundo, em nome de Jesus.
Realinhem o seu coração com o do Senhor essa tarde. Realinhem as suas amizades. Encham a sua agenda com as demandas de Jesus, com os amigos de Jesus. Confiem nos seus líderes. Se apoiem no que eles estão enxergando, confiem neles. E que vocês tenham, cara, em nome de Jesus, os melhores anos das suas vidas. Não serão anos de acidentes, de questões emocionais mal resolvidas, de brigas, de crises, de enganação. Serão anos da presença do Senhor na vida de vocês, em nome de Jesus. Senhor, eu entrego a vida dos jovens da base aqui, Senhor, essa tarde. Que dia incrível que o Senhor me deu. Que dia maravilhoso poder vir aqui e testemunhar que o Senhor é bom, Pai. Que o Senhor pode mantê-los em pé, Senhor, enquanto todos estiverem prostrando aos lados. Eles permanecem em pé, Jesus, carregando a Tua presença, posicionados onde quer que eles estejam, em nome de Jesus, nas casas. Que eles se posicionem como filhos tementes ao Senhor, ainda que os pais não tenham Te conhecido, Pai. Eles serão referências de pessoas que caminham pela Tua palavra, que carregam a Tua presença, nas escolas, com amigos que precisem, Senhor, conhecer o Teu banquete. Em nome de Jesus, eu quero reposicioná-los nesse banquete. Se alguém aqui ainda duvida, mas eu faço parte, eu posso ser. Não deixe que ninguém despreze você pela sua idade, cara. Ativa o dom que o Senhor liberou em você essa tarde, no nome de Jesus. Saia daqui como um jovem, posicionado, prostrado apenas de Jesus, prostrado apenas diante de Jesus, para que a glória dele se manifeste na sua vida, cara, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu consagro a vida deles a Ti, Pai. Mais uma vez, que privilégio estar aqui, Senhor. Nos dê força para continuar lidando com essa galera. Dê força aos líderes para que sejam ótimos conselheiros sobre Jesus, para que testemunhem sobre Jesus na vida deles. Que eles se lembrem dessa tarde como um dia incrível, como um hora day na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar Jesus? Aleluia.